Segundo o professor e gramático Celso Cunha, nenhuma língua permanece a mesma em todo o seu domínio, e ainda em um só local. Apresenta um sem número de diferenciações, mas essas variedades de ordem geográfica, de ordem social e até individual, pois cada um procura utilizar o sistema idiomático da forma que melhor lhe exprime o gosto e o pensamento, não prejudicam a unidade superior da língua, nem a consciência que têm os que a falam diversamente de se servirem de um mesmo instrumento de comunicação, de manifestação e de emoção. O que eu quero dizer com isso? Hoje aprenderemos um pouquinho sobre variedade linguística. Bom, variedade eu acho que já dá para entender, né? Uma variação, várias formas ou coisas. E linguística se refere à língua. Aliás, o sinal de língua é esse aqui. Bom, como todo idioma, a Libras também tem variações linguísticas. Como assim? Vou explicar para vocês, por exemplo. Como fala no Nordeste, aquele alimento que a gente come cozidinho no ensopado de carne. Qual, prof? Mandioca. Pra gente é mandioca, certo? Um pouco mais acima no Brasil, ou talvez mais pro sul, se fala aipim. E lá no Nordeste se fala macaxeira. Mas não é o mesmo legume? O mesmo vegetal? Sim, é o mesmo. Outro exemplo clássico demais até para nós curitibanos. Vina. Vamos lançar um desafio. O que é vina aí para os paulistanos, para os cariocas? O que é vina, gente? Salsicha, aquela que a gente coloca no cachorro quente. Não é a mesma coisa, o mesmo alimento? Sim, é. E por que tem essa variedade de nomes, diferentes nomes, dependendo da região em que se está? Porque cada lugar tem uma história e uma cultura diferente, uma formação diferente. Então, um lugar foi colonizado mais por italianos, outros mais por espanhóis, outros mais por alemães, por portugueses, por ingleses. Vocês sabem, o Brasil é essa mistura linda de culturas. Então, cada língua, cada cultura, cada povo que veio para o Brasil trouxe a sua cultura, a sua comida, a sua dança, trouxe para nós um pouco da sua cultura e nós juntamos tudo. E isso tornou-se o nosso país, o nosso idioma brasileiro. Nós poderíamos dizer até que nosso idioma ele é brasileiro, mais brasileiro do que português, mas a nossa raiz, o nosso idioma é de Portugal. Então pensem vocês, nosso idioma vem de raiz portuguesa, que por si só já era uma mistura do espanhol com o latim. E aí quando chega no Brasil, mistura palavras espanholas, palavras inglesas, origens alemãs. Já pensaram? Sem contar nas incontáveis, raízes ali africanas que veio tão bem para o nosso país. Toda essa mistura nos dá o direito de usar palavras diferentes para o mesmo objeto, para o mesmo verbo, para uma mesma situação. E sim, é legal, é usável e é permitido pela nossa gramática, pelos gramáticos e linguistas. Então, o que eu quero dizer com isso é que na Libras também nós temos variedade linguística. Por exemplo, eu mostrei para vocês o bom dia e o boa noite aqui de Curitiba, aqui do Paraná. Mas em São Paulo, por exemplo, é diferente. Bom dia aqui no Paraná e bom dia em São Paulo. Boa noite aqui no Paraná e boa noite lá em São Paulo. Alguns lugares fazem boa noite, que aqui é o sol se pondo, tá? E bom dia, que é o sol nascendo. Então, vai ter essa variação linguística. Ah, prof, mas se eu chego em um lugar, que fala diferente e falo da minha forma, eles não vão me entender? Vão te entender sim, porque a gente consegue entender o que a pessoa quer falar pelo próprio contexto da conversa. Se você diz, oi, bom dia, tudo bem? A pessoa vai entender bom, ela falou bom, alguma coisa ali, porque várias palavras se repetem, as mesmas estruturas, mesmo significado. Então a gente consegue entender pelo contexto geral da conversa. E se nós não entendermos,
a gente pergunta o que significa esse sinal, o que é esse sinal, e aí a pessoa vai dizer pelo alfabeto manual que nós já aprendemos. Tá bom, pessoal? Então, um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo domingo.